As pessoas têm sempre essa ideia de que depressão, pânico é coisa de adulto, né? Uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos é que a depressão cada vez afeta mais pessoas no mundo inteiro e cada vez a faixa etária está se reduzindo. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde fez um ano de combate ao suicídio já para justamente chamar a atenção de como isso estava acontecendo, de como o número de depressão estava aumentando no mundo inteiro, independente das sociedades ocidentais ou orientais, e como estava baixando a faixa etária, ou seja, cada vez mais crianças e adolescentes. Que há 20, 30 anos atrás, a depressão e o pânico era uma coisa do adulto jovem, né? Em média, a gente dizia assim... pouco falava de uma criança com depressão. E com pânico também. Por quê? Porque se imaginava que era o desgaste, o adulto que entrava na faculdade, depois ia para o mercado de trabalho, ou tinha o seu início de vida familiar, então precisava ter aquele nível de ansiedade bem grande que acabava acarretando ou pânico ou o acúmulo na forma de depressão. O que a gente está vendo hoje é que aconteceu uma coisa diferente. O que aconteceu foi que os adolescentes estão ficando mais deprimidos, mais ansiosos e as crianças também. Então, assim, isso é um fenômeno mundial. Eu costumo dizer que existe uma pandemia silenciosa de ansiedade e de depressão ao redor do mundo, que cada vez mais a gente vai ver. Se a gente for considerar que nos últimos 2 anos e meio, quase 3 que a gente está indo da pandemia do Covid, né? Aí você vai ver que isso vai se intensificar. Por quê? Botaram os adolescentes e as crianças dentro de casa por 2 anos. Mudou toda a rotina. Confinados, totalmente. Confinados. Os adolescentes é uma fase que o convívio é fundamental. A gente falava antigamente da identidade de grupo. Exatamente. Porque o adolescente de antigamente, ele era aquele adolescente que os pais não sabiam como que eu vou lidar. Ele agora deixou de gostar de mim, ele só fala com os amigos, ele vive... E eles realmente tiveram esse vácuo aí. Exatamente. Por mais que eles tenham feito contatos virtuais com os amigos, não é a mesma coisa. Existe um buraco hoje, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, dessa formação da personalidade que depende do convívio social. Então, isso é uma coisa que eu tenho certeza que a gente, se fizer uma pesquisa hoje, a gente vai ver que o nível de pânico e depressão vai disparar entre adolescentes e crianças também. Eu acho que a pandemia vai exacerbar isso, não tenho dúvida que exacerbou, mas já existia. Por exemplo, essa volta, esse retorno às escolas. Eu tenho recebido muitas mães dizendo: fulano voltou à escola, toda hora me liga que está passando mal para voltar para pegá-lo. E está acontecendo muito, essas crianças estão tendo, e adolescentes, eu falo crianças que eu estou botando aí no mesmo balaio, as crianças não estão adaptadas. Então, por exemplo, essa coisa de voltar à escola, eu diria que 30% numa sala, no mínimo, hoje está desconfortável. Você sabia que a gente, aqui no consultório, a gente tem as escalas que a gente mede comigo, né? Eu tenho as escalas de ansiedade. As escalas de ansiedade e as escalas de depressão. Isso. Que a gente pega e a gente faz até um testagem, apanhado, a testagem da personalidade ali. Mas a gente pega aqueles 4 níveis principais que são do neuroticismo, que a gente pega vulnerabilidade, depressão, ansiedade e passividade. Você sempre faz no início o tratamento e depois. E depois pra gente ver esse sinal. Eu percebi que realmente, antigamente a gente fazia no adolescente pela prática. Hoje eu percebo que eu preciso fazer porque a gente percebe ali nitidamente a depressão e a ansiedade muito alta. Não, e aí e você junto vê uma passividade, que aumentou muito neles. A falta de proatividade. Exatamente. Eu não sei nem se passividade, eu acho que é a falta de proatividade. É como se na adolescência você começa a aprender a tomar atitudes. Que eles não estão sabendo. Que eles não estão, porque eles ficaram brincando de viver dentro de casa. Por mais que eles tenham se relacionado com as pessoas, jogado videogames que simulam a realidade, por mais que isso tenha ocorrido, na verdade não vai simular uma realidade. Existe uma necessidade que é uma necessidade imediata das pessoas trocarem coisas, das pessoas aprenderem a lidar com o que é o contato com o outro. Então você vê hoje adolescentes que vão numa loja e não sabem
pedir uma roupa, porque sabem pedir a roupa no site. Que vai a um restaurante e não chama o garçom. Por quê? Porque ele chama o iFood. Ele não precisa ter esse contato. Então a gente vai viver uma epidemia ainda maior com esse retorno e eu peço aos pais que fiquem atentos, porque agora nesse retorno vai ter muito adolescente tendo sintomas de pânico. Você me deu uma ideia falando sobre isso, que eu acho que vale até a gente falar em outro tema aqui, levando mais à frente, é que você trouxe para mim essa coisa da preocupação que você está com esses adolescentes, de treinar um pouco mais essas habilidades sociais. Eu acho que a adolescência é um momento de convívio muito intenso com grupos, com outras pessoas, que é o preparo para a vida adulta, né? Para uma vida adulta. E eu acho que nessa hora, esse buraco que a pandemia deixou vai fazer uma diferença enorme. Eu diria que a gente tem que pensar em grupos reais, não virtuais, de treinamento dessas crianças e desses adolescentes para habilidades sociais.